Mais um episódio de The Blacklist se passou, mais uma vez a Elizabeth Kane não apareceu, mas pra mim, pelo menos, foi um episódio muito bom e é sobre o 10º episódio da 8ª temporada que eu vou falar no vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke e hoje eu vou falar do 10º episódio da 8ª temporada de The Blacklist, ou A Lista Negra, seja lá como você conhece. Mas como eu faço todas as quartas-feiras nos vídeos aqui, eu preciso dar aqueles recados antes de começar. Primeiro, eu estou falando do 10º episódio, então vai ter spoilers do 10º episódio, é sempre bom dar esse aviso. E segundo, caso alguém pergunte nos comentários, ainda não tem data para chegar The Blacklist no Brasil. Parece que a AXN já está começando a mostrar umas propagandas ali de que vai chegar em breve a nova temporada, mas ainda não definiu uma data. Então não sabemos nem na AXN, nem na Netflix, nem em nenhum outro lugar, até porque só passa nesses dois lugares aqui no Brasil. E terceiro recado, que não é possível que você está assistindo todos os vídeos aqui de The Blacklist, ou você gosta de The Blacklist e chegou agora, e ainda não é inscrito aqui no canal, que tem vídeo toda semana. Então desce aqui, clica no inscrever-se, esse botãozinho vermelho, já clica agora, deixa pro final não, senão você vai esquecer, já deixa seu like também, senão você vai esquecer, e minhas redes sociais estão todas aqui na descrição para você poder me seguir lá também. Bom, agora sim vamos poder falar um pouquinho do episódio. Ele foi sobre a doutora Laken Perillos, eu não sei se eu pronunciei certo, que é o número 70 da lista do Raymond Reddington. Ela é uma torturadora que, mano, ela é muito boa no que faz, conhece todo tipo de dor e é especializada em arrancar a verdade das pessoas de qualquer forma. Ela consegue resultados para as pessoas, principalmente para o Townsend, que é com quem ela trabalha, que inclusive está vivo. Eu comentei no vídeo passado que eu suspeitei que a Elizabeth Kane poderia ter traído ele, poderia ter matado ele, mas não, estava errado. Então ele ainda está vivo, contratou essa doutora Laken Perillos, que também é conhecida como Touro de Bronze, para poder arrancar a verdade de algumas pessoas ali, e acabou utilizando ela para quê? Para quê? Para sequestrar o Mano, você pode até mexer com o Reddington, mas não mexe com o Denver, porque eu já achei muita sacanagem. Mas enfim, ela sequestrou o Denver, que inclusive, uma vírgula aqui, um parênteses sobre esse vídeo, porque foi justamente sobre essa tortura que algumas pessoas comentaram que viram na promo desse episódio quando acabou o episódio passado, o episódio 9. E eu vou fazer um pedido de muito coração pra vocês. Não comentem comigo sobre as promos. Eu não quero saber. Eu falo isso de todo o coração e com todo o carinho do mundo. Eu não quero saber, eu não assisto, porque eu não gosto nem de trailer, não gosto de promo. Eu quero ser surpreendido no próximo episódio. Na hora que o Denver tava sendo sequestrado, eu queria falar, não, tira a mão dele. Mas eu não falei, sabe por quê? Porque eu já sabia que ele seria sequestrado, porque algumas pessoas me contaram, tanto aqui nos comentários do vídeo quanto no Instagram. Então não comentem comigo sobre a promo, eu não quero saber. E de novo, eu falo isso com todo o carinho do mundo, desculpa se eu estou parecendo arrogante, não é a minha intenção, mas eu não gosto de saber da promo, eu quero ser surpreendido quando eu for assistir, sem saber de absolutamente nada do próximo episódio. Então tomem cuidado com isso, tá bom? Quando vocês forem conversar comigo sobre The Blacklist, fechou? Um trato nosso aqui. Agora voltando a falar do episódio. O Townsend, ele sequestrou o Denby, o Townsend não, né? Foi a Touro de Bronze lá, a doutora Laken Perillos, que sabia todos os negócios de dor e dava um puta de um discurso. Eu vou falar pra vocês, eu gostei dela, tirando o fato dela estar torturando o Denby, mas eu gostei muito dela, do jeito que ela é bem articulada, sabe? O jeito que ela fala, o tanto que ela conhece sobre vários tipos diferentes de dor para poder torturar uma pessoa, não só a dor ali de você cortar um negócio, que é como os torturadores costumam fazer quando a gente vê em filmes e séries, mas de injetar um veneno que vai causar uma dor não sei na onde, injetar o veneno do outro animal, do outro inseto, que vai causar uma paralisia no diafragma, que vai dificultar a respiração, que acaba causando... Mano, sabe, tem toda uma arte ali por trás do que ela faz, apesar de ser uma coisa muito ruim, não que eu esteja apoiando. Mas de vilão, assim, de pessoas que trazem um risco, ela até agora foi uma das minhas blacklisters preferidas desde a primeira temporada. O que por si só já fez esse episódio se tornar pra mim, não sei se o melhor, mas um dos melhores dessa temporada também, dessa 8ª temporada especificamente. Eu acho até, posso dizer que foi o melhor, porque foi o que me deixou mais tenso. Mano, sequestrou o Denby, torturou o Denby, sequestrou o Reddington e torturou o Reddington, mano. Tipo, foi duas pessoas, dois maiores personagens da série que a gente mais gosta e é apegado. A gente viu eles sendo torturados e sofrendo ali na mão dela. Mano, já dá uma certa tensão de querer que aquele episódio acabe logo, de querer que o Denby... A minha vontade era que o Denby se soltasse e desse um socão na cara dela e já saísse matando todo mundo, que foi quase o que ele conseguiu fazer. Mas, por outro lado, apesar de eu gostar muito dela e ela parecer ser muito inteligente, ela é meio burra, né? Porque, assim, vou explicar. Ela falou com o Reddington, né? Que ela tava fazendo toda uma pesquisa ali, através das torturas que ela faz, pra entender tudo sobre a dor, porque ela tem um plano de um dia ter a cura da dor.
para os seres humanos não sentirem mais dores. Mano, ela é burra, porque, cara, quantas vezes já não vi por aí que a gente sabe que existe pessoas que têm uma síndrome, uma doença, que faz com que ela não sinta nenhuma dor. E já foi mostrado, mano, eu nunca assisti um Grey's Anatomy, um Dr. House, pra saber que as pessoas que não sentem dor são pessoas muito perigosas pra elas mesmas, porque a dor é o que faz a gente sentir, a gente saber que tem alguma coisa errada com o nosso corpo. É um jeito do cérebro avisar que tem alguma coisa errada. E se ela tira essa dor, como é que você vai saber que você tá com uma dor de barriga porque você comeu um negócio estragado? Como é que você vai saber que você tá com uma pedra no rim, porque você sente a dor na pedra no rim? Como é que você vai saber que precisa tomar mais água? Como é que você vai saber que você tá com um osso trincado se você não tá sentindo a dor do osso trincado e você vai continuar forçando até quebrar de vez aquele osso? Sabe, é muito fácil uma pessoa que não sente dor de nada morrer sem saber o porquê morreu, sem saber que doença ela tinha, o que aconteceu dentro do corpo, sem saber nada. Então a dor era essencial, além de tudo que o Reddington falou, que a dor é usada, aí é toda uma poesia que entra, que é usada, que é o ponto baixo da nossa vida, pra gente ter um comparativo pra saber quando comemorar um ponto alto, tem toda uma poesia, uma discussão em cima disso. Mas não é só esse o problema, a dor ela é necessária pro nosso corpo, senão ela não ia existir. Entendeu? Ela parece ser tão inteligente e conhecer tanto da dor, mas não sabe o perigo que traz não sentir dor nenhuma, né? Ficou incoerente isso, não sei se pelo erro do roteiro ou porque a personagem realmente foi escrita pra não saber dessas coisas e, sabe, ser meio perdida ali nessa situação. Mas enfim, ainda assim foi uma das Blacklisters que eu mais gostei até agora. Bom, aí continuando, né, que eu foquei muito nela agora, mas continuando, ela tinha sido contratada pelo Townsend, na verdade parece que ela já trabalha pra ele faz alguns anos, não sei se anos, mas parece que já faz algum tempo que ela trabalha pra ele, né, que eles trabalham juntos ali. Ela sequestrou o Dembe pra conseguir informações sobre o arquivo Sikorsky, que o Townsend estava querendo, e depois acabou perguntando a mesma coisa pro Reddington também. Se eu não me engano, se eu não estiver errado, esse arquivo Sikorsky é justamente aquele arquivo que tem todas as informações sobre o agente N13, quem ele é, o que ele faz, né, o que ele está fazendo nesses últimos anos. Então ele queria informações sobre esse arquivo, claramente informações essas dadas pela Elizabeth Kim, para ele poder ir atrás desse arquivo, porque ao que parece até então ele não tinha conhecimento sobre isso. Ou tinha, mas achou que era a Catarina Rostova, a agente N13, matou ela e depois cagou para esse arquivo. O que talvez prove que, como ele está trabalhando junto com a Elizabeth Kim, parece que a Elizabeth Kim ela quer esse arquivo por algum motivo. Então talvez, como eu disse antes, ela não queira só matar o Reddington, ela quer alguma coisa a mais, e seria talvez esse arquivo, porque aí ela não só mataria ele, ela revelaria pro mundo que ele é o agente N13 e faria da vida dele um inferno. Porque se a galera descobre, se todas as nações descobrem que ele tá traindo todo mundo, vai todo mundo atrás dele e aí seria muito mais complicado. Então não ia ser pela morte em si, mas por uma vingança completa de fazer ele sofrer o máximo, perder tudo que ele construiu nos últimos 30 anos, pra aí sim saborear a morte. Nossa, que poético isso. E no meio de toda essa história, a gente teve lá o Reddington se encontrando, eu esqueci o nome dele agora, mas aquele cara que, se eu não me engano, ele é o incendiário, né, que mexe com um monte de coisas que pega fogo e tal, e esse filho da mãe teve a coragem de trair o Reddington, mano. Tudo bem que ele foi torturado, né, teve todo aquele negócio, mas ainda assim ele teve coragem de trair o Reddington. Mano, quando o Dembe descobriu e chegou nele e chegou arrebentando, eu tava torcendo pro Dembe descer o cacete nele, velho, mas não fez. Só prendeu o cara lá. Tudo bem que o Dembe tava com pressa também, não ia dar tempo, mas um tirinho na perna, só de leve ali, só pra, né, igual o Reddington fez com o outro cara que ele achou que tinha traído ele, era aquilo que o Dembe tinha que ter feito. Dá um tiro na perna dele, pelo menos, só pra ele dar aquela sofrida. Mas ele acabou pagando o preço depois no final também. E aí a gente teve também, o Dembe ele foi sequestrado e o Reddington se ofereceu pro Townsend para poder libertar o Dembe. E aí surgiu a discussão. Quem que o Reddington estava querendo salvar nessa história toda? O que vocês acham? Eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários desse vídeo. Porque ficou essa dúvida no ar. O Reddington fez aquilo porque ele não confiava no Dembe, tinha medo que o Dembe fosse falar alguma coisa que ia comprometer o Reddington, ou ele realmente fez aquilo para salvar o Dembe porque ele não queria que o Dembe passasse por aquelas coisas? O Luke, eu acho que ele fez aquilo pra salvar o Dembe. Porque, primeiro, ele sabia que o Dembe não ia entregar. O Dembe é muito fiel a ele, ele jamais entregaria esse arquivo, tanto que ele não abriu a boca. Malemar abriu pra poder gritar um negocinho de dor ali, mas nem isso. Então o Dembe jamais entregaria o Reddington, e eu acho que o Reddington sabia disso. Por mais perigosa e eficiente que fosse a torturadora, eu acho que ela nunca ia conseguir arrancar a resposta do Dembe. Então eu acho, por toda a história que eles contaram, essa proximidade do Reddington com o Dembe, eu acho que ele fez realmente pra salvar o Dembe da tortura, porque ele
ele não ia deixar o filho dele, entre aspas, né, como se fosse um filho, não ia deixar o Demby lá sofrendo essa tortura por causa do próprio Reginald. Então, essa é a minha opinião, mas eu quero saber de vocês, o que vocês acham aqui nos comentários. Só que aí também mostrou um negócio, né, porque eles são muito parecidos, eles são muito resistentes à tortura, né? O Demby não falava nada, o Reginald, por outro lado, falava muito, mas nada referente ao que eles queriam realmente saber. Porque o Reginald é um contador de histórias, né? Então, ele o tempo todo ficava falando, articulando, e eu percebi que ele mexeu com a cabeça da Touro de Bronze lá, porque ele falando esses negócios da dor e não sei o que, falando sobre a relação dela com o Thousand, falando um monte de coisa. O Demby também chegou a falar um pouquinho disso. Então, tanto os dois, mas principalmente o Reginald, eu acho que ele conseguiu mexer com a cabeça dela um pouquinho naqueles momentos de tortura, e o próprio Reginald também brincando meio que com o Thousand, conversando algumas coisas ali. Foi muito legal ver o quanto eles são resistentes a tudo isso, né? Então não seria fácil arrancar qualquer informação deles dois, se é que eles iam conseguir fazer isso. E aí no finalzinho mais do episódio, quando levou o Reginald lá pra se livrar todo do veneno que ele tava realmente no corpo, o Reginald perguntou realmente se o Demby acreditava que o Reginald sentia a dor dele. E o Demby falou que não acredita, pelo menos não todas as vezes, né? E deu uma dorzinha no coração de ouvir isso, sabe? Porque o Demby, ele, de certa forma, ele idolatra e é muito grato a tudo que o Reginald fez por ele. Mas realmente não tem como o Reginald saber tudo que o Demby sofre. Porque tem muitas coisas que o Demby faz pelo Reginald por causa do Reginald, porque ele mesmo não quer fazer. E ele sente uma dor interna por aquilo, mas ele vai e faz, porque ele é muito leal. Mas talvez realmente o Reginald não entenda tudo que ele passa. Sei lá, deu uma bad quando eu vi essa cena deles dois, essa conversa. Eu queria que eles desenvolvessem um pouquinho mais esse papo, quem sabe mais pra frente. Eu gosto da conversa deles dois. E teve uma outra coisa também nesse episódio, que pode ter passado despercebido por muita gente, talvez não, porque vocês são muito atentos quando vocês assistem, mas o Harold, ele acabou ajudando o Demby ali a conseguir encontrar a localização do Reginald quando ele estava sequestrado. E o Harold ficou o tempo todo falando pro Demby que ele seria um bom policial, que ele deveria, né, seguir carreira, que ele deveria tentar e tal. Foi só um negócio jogado no meio do episódio, mas eu acho que talvez seja um indício do futuro do Demby, do destino do Demby dentro da série. É bem possível que ele entre pra polícia, porque ele realmente seria um puta do investigador, ele seria um dos melhores policiais de todos os tempos, entrando no FBI ou qualquer lugar que ele fosse, porque ele é muito bom mesmo no que ele faz. Porque depois, se acontecer o que quer que vá acontecer com o Reginald, que eu acho que ele vai acabar morrendo até o final da série, mas aí o Demby, ele precisa fazer alguma coisa depois disso. E eu acho que ele não herdaria o império do Reginald, porque ele não conseguiria fazer as coisas que o Reginald faz de maldade, porque o Demby tem um coração bom, apesar de ele obedecer o Reginald, mas ele tem um coração bom. Então seria muito legal ver o Demby voltando pra família dele e de repente seguindo uma carreira. E por que não dentro do próprio FBI e subindo de cargo, se tornando o próximo Harold Cooper, um diretor assistente da FBI e tal. Então ele tem um futuro muito brilhante se ele seguir pelo caminho da justiça também, graças às habilidades que ele tem. No final também tem uma observação que eu queria fazer, que a gente viu aquela cena do Thousand já, né, treinando ali no saco de pancada e tal, com as luvinhas ali, e eu falei, caramba, né, o bicho é ativo pra fazer as coisas e tal. E aí quando a gente descobriu, era o corpo do cara lá, que é o incendiário, que tava lá dentro, vivo, mano. Eu falei, caramba, velho, o Thousand é um bicho ruim, ele parece que é meio morto-vivo, né, porque parece que ele nem dorme de olho aberto, mas ele tá sempre meio desengonçado, só que ele é mau, hein, ele é ruim, o bicho é perigoso. Então assim, olhos abertos nesse Thousand aí, porque ele não é qualquer um, não. É bem possível, inclusive, eu vou chutar aqui, mas ele deve ser um dos, pelo menos nos 10 primeiros ali da lista do Raymond Reginald. Ainda tem alguns números ali que falta a gente preencher, o 2, acho que o 5 também não foi revelado ainda, então eu acho que o Thousand tá nesses 10 primeiros episódios aí, nesses 10 primeiros episódios não, nesses 10 primeiros da lista do Raymond Reginald, da lista negra. E como eu disse, né, mais um episódio sem a Elizabeth King. E aí, gente? E aí, quais são suas teorias agora? Porque, cara, não tem o que falar, mano. Já tem gente especulando se ela tá grávida, não tem nenhum indício disso. Tem gente especulando que ela tá doente, pode ser, mas eu acho que já teria algum comunicado. Tem gente que acha que ela pegou Covid, mas, mano, ela já tá quase 2 meses fora, tá 1 mês e meio, 1 mês e pouco. Já deveria ter melhorado e também, assim como qualquer outra doença, a gente teria sido avisado, teria tido uma nota oficial sobre isso, então também acho que não é. Tem gente que acha que ela tá brigada com o elenco, que tá tendo briga de salário, que ela quer se igualar ao salário do James Spader, que eu não sei quanto ela ganha, quanto ele ganha também, se tem muita diferença, mas tem gente que fala que pode ser alguma coisa nisso daí também. Eu acho que não, porque teria sido algo conversado antes da temporada, eles tiveram muito tempo pra conversar sobre isso. Acho que ela não ia sair agora do nada por causa de uma treta nesse tamanho. Tem gente que acha que ela foi fazer outros trabalhos, mas parece que o último filme que ela chegou a fazer tá pra 2021 agora, mas tá em pós-produção, ou seja, ela já teria gravado tudo, então ela já poderia ter voltado pra série também. Então parece que nenhuma das coisas que a gente tá tentando entender o que tá acontecendo é real. Logo eu acho que a resposta certa é a mais simples, é decisão criativa.
diva. O próprio Matthew Rush, ele deu uma entrevista essa semana ou semana passada, não lembro, e perguntaram pra ele se o que tava acontecendo com a Elizabeth Kim, por que ela não tava aparecendo, por que a Megan Boone não tava aparecendo, né? Porque a Kim, ela aparece de costas, aparece com uma imagem meio borrada, que claramente é uma dublê e não estão enganando ninguém. Mas foi perguntado por que a Megan não tá aparecendo e pelo que ele respondeu é isso, mano, é decisão criativa. Ele chegou a entrar em contato com roteiristas e é isso mesmo, é uma história que tá sendo criada, que a Elizabeth Kim sumiu porque ela tá planejando todo o esquema que ela quer planejar contra o Raymond Reddington. Pra mim, isso não cola. Porque beleza, você pode deixar a Kim longe da vista do FBI e longe da vista do Reddington, porque eles não conseguem encontrar de jeito nenhum. Mas por que esconder ela da gente que tá assistindo a série? Não tem sentido, cara. Até porque eles não estão escondendo. Eles estão mostrando uma dublê ali. Se é a Megan que tá fazendo aquelas cenas, por que ela não aparece? Ela já tá ali. Então é uma dublê. Então, se estão colocando uma dublê, a atriz não tá aparecendo dentro da série. E por que a atriz não tá aparecendo dentro da série é justamente o que a gente quer saber. Porque se fosse só uma decisão da Elizabeth Kim sumir e virar um fantasma, a gente não ia nem ver a dublê dela. Mano, tem coisa aí, tem coisa. A gente vai acabar descobrindo porque essas coisas não ficam debaixo do tapete pra sempre. Tem coisa acontecendo e assim que eu descobrir, eu falo pra vocês. Qual é a teoria que vocês têm sobre os filmes da Elizabeth Kim? E me conta também o que vocês acharam desse episódio aqui nos comentários. Não esquece de sair do vídeo e se inscrever aqui no canal. Vem assistir outros vídeos que eu vou deixar desse lado aqui. Aqui em cima tem toda a playlist de todos os vídeos que eu tô falando de The Blacklist aqui no canal, que sai todas as quartas-feiras, sempre às 18 horas, 6 horas da tarde no horário de Brasília. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Até a próxima. Valeu!